Boa noite. Esperar só um pouquinho que a gente já começa, tá bom? Quem puder desde já ir compartilhando, boa noite. A gente agradece para que a gente possa estar chegando com esse bate-papo a mais pessoas. Enquanto o pessoal vai entrando, boa noite, tia Silvia. Boa noite, Rui. Boa noite, mãe. Eu vou só aproveitar para compartilhar aqui com o pessoal. E aí a gente já começa daqui a pouquinho, tá bom? Como que vocês estão? Vão falando para mim aí como que estão. Quem puder estar compartilhando nos grupos, para quem vocês considerarem que está precisando hoje, a gente agradece. E rapidinho a gente já começa, tá bom? Tá muito alto o som da música que eu coloquei, gente? Como é que tá? Como é que tá o som para vocês? Tá bom? Boa noite, Ana Rita. Um beijo no teu coração. Um beijo no seu Omar. Oi, Elis, querida, boa noite. Vamos começando, né? Desde já vamos sentir a tranquilidade do Mestre Jesus, apaziguando os nossos corações, tranquilizando as nossas mentes, deixando que seja trazida à tona aí um sorriso, tranquilidade para os nossos pensamentos. Deixa eu só apurar o som só mais um pouquinho aqui e a gente já começa. E que a gente possa trazer de fato essa tranquilidade aí para os nossos pensamentos, para os nossos dias, para nossa casa, que a gente possa compreender que nesses momentos de interiorização dos ensinamentos de Jesus é exatamente o momento em que a gente vai se refazendo, vai apaziguando o coração, né, os pensamentos, a mente e tudo mais. Vamos fazer a prece juntos? Antes disso, se vocês quiserem desde já buscar água para ser fluidificada, para que no ambiente, né, possa ser trazido aí o medicamento pelos queridos amigos espirituais, os seus próprios anjos da guarda, nesses tempos em que a gente às vezes precisa de calma, né, diante desse momento de pandemia que ainda nos assola. Hoje a gente não vai falar disso não, vamos falar de coisas que nos deixem mais tranquilos, que nos deixem mais respirando mais aliviados, né? E estamos juntos, vamos continuar então juntos, né? Então vamos fazer a prece inicial, gente? Eu convido vocês nesse instante, então, a gente está cerrando os nossos olhos, fechando os nossos olhos e rogando a Deus, nosso Criador,
que sempre nos carregue em seus braços através de tantos amigos que vêm ao nosso encontro. Que estabeleça a paz em nossos corações, em nossos pensamentos, em nossos dias. Vamos rogar ao Mestre Jesus que nos carregue no colo assim quando necessitamos. Mas quando fortalecidos estamos, que nós tenhamos então desprendimento para andar ao seu lado, a fim de chegar até a todos aqueles que necessitam de consolo, de amor, de benevolência. Vamos pedir aos mentores espirituais, a toda a falange da medicina, que vá ao encontro de todos aqueles que necessitam nesse momento, que vá ao encontro daquelas pessoas que estão nos hospitais ou que se encontram acamados em seus próprios lares, a todos os familiares que viram partir um ser querido, devolveram um ser querido para a paz espiritual, que eles tenham o devido fortalecimento, a todos aqueles cujo coração está dolorido por qualquer motivo, que seja apaziguado nesse momento, que seja consolado, que assim seja. Boa noite àqueles que entraram depois, boa noite, Ju. Às vezes não aparece todo mundo aqui pra mim, por isso que eu não falo pra vocês todos boa noite, aí eu fico com vergonha que eu não falei. Mas sintam-se abraçados, acarinhados. Tô com saudade de abraçar todo mundo. E é tão importante, né, esse contato. A gente tá vendo cada vez mais o tanto que isso faz falta. Hoje a gente trouxe, eu falei a semana passada, que a gente começaria, a gente começou, na verdade, esse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. Hoje a gente ia ter música, não deu pra ter. Mas a semana que vem a gente vai ter, tá? Assim, música eu digo ao vivo. E aí a gente vai continuar então com a explanação, tá bom? Com a parte mais de... Essa eu creio que um bate-papo. Se vocês quiserem falar alguma coisa enquanto eu tô falando, é bacana, porque dessa forma a gente vai interagindo, tá bom? Porque eu vou olhando, tô aqui bem pertinho do celular, dá pra ver o que vocês estão falando, tá? Se vocês acharem também que fica cansativo esse formato, a gente vai revendo, tá bom? Então, o segundo capítulo do Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo Chico, através do nosso irmão Emmanuel, é Segue-me tu. Esse que é o tema. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João 21, 22. Nossa comunidade de trabalho cristão, muitas vezes, observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se levaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade. Então ele já começa falando que muitas vezes a gente se preocupa com o dever do outro. Oi, Paty, querida. Um beijo para você, a Heleninha, viu? E o Muca. A gente se encontra preocupado se o outro vai deixar a fileira ou não. Mas Jesus já diz, né? Se o outro não quer agora, segue-me tu. Que a gente vá ao encontro do trabalho, que a gente siga, que a gente prossiga, porque cada um tem o seu momento. E assim como Jesus, assim como Paulo, todos têm o seu momento de deserto, todos têm o seu momento que às vezes precisa parar, se refazer, refletir, para compreender melhor como é o seu cotidiano, né? Então continua assim, ó. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. A gente tem essa mania, né, gente? Ainda mais nós espíritas, de culpar, né, os irmãozinhos espirituais, sendo que mesmo no processo obsessivo, nós temos a nossa parcela de responsabilidade, que é a maior, não é? A gente tem o nosso livre-arbítrio. Mas nem tudo se caracteriza como obsessão. Opa, bati o pé aqui. Mas nem tudo se caracteriza como obsessão. Às vezes nós estamos nos auto-obsediando. E é preciso cuidado com isso, né?
A gente tem que lembrar que a obsessão, ela se dá de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, a gente, por todos os níveis, porque todos nós somos espíritos. E quando a gente fica com um pensamento batendo muito na cabeça, a gente tem que se cuidar, né? Porque alguma coisa tá caracterizando aí que não tá legal. E aí não é vergonha nenhuma a gente buscar ajuda, seja ajuda espiritual, seja ajuda psicológica, muitas vezes ajuda psiquiátrica. É necessário, às vezes, que a gente tenha esse momento de refazimento, né, de controle. Então, continua assim, movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento por todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Então, às vezes, um movimento que parece contrário ao trabalho na seara é um movimento necessário naquele instante para aquele irmão, que às vezes vai trazer muito mais convicção. Oi, Zé Primo, oi, Zildo querido, Zé Primo querido. Que às vezes vai trazer uma maior compreensão, às vezes vai trazer um maior movimento aí para que as coisas se façam melhores, né? Eu troquei a música, porque eu achei que essa música estava dando um pouquinho de sono, tava não? Não sei se essa vai dar também. Bom, oi Elaine, querida, um beijo no teu coração. O bom pastor permanece vigilante, prometeu que das ovelhas que o pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém desse modo que atendermos com perfeição os deveres que nos foram deferidos. Então, se um companheiro faz um movimento contrário, seja ele quem for, a gente tem que entregar para o pastor, né? Porque Deus cuida de todos os seus filhos. E às vezes é um movimento necessário para aquela pessoa, que vai trazer muito mais crescimento do que se aquela pessoa permanecesse naquele movimento. A gente ainda é muito incompreensivo, né? A gente ainda quer as coisas do nosso jeito. Vocês querem? Eu muitas vezes quero. E a gente sofre com isso, né? A gente acaba tendo que lidar com a questão do apego. Então é um filho que se vai para longe, é um companheiro que resolveu ter outro caminho, é uma mãe ou um pai que partiram. A gente tem que aprender a lidar com esses movimentos da vida. É fácil? Não é fácil. Mas é aí justamente que nós encontramos toda a força interior que cada um de nós temos. E é preciso aceitar os momentos. É preciso compreender que cada momento traz para nós certas libertações que são necessárias para o nosso crescimento. Elaine, um beijo muito grande para você, viu? Então, oi, Andréia. A gente tem que tentar se refazer. Oi, Aninha. Tem que tentar se refazer a cada movimento da vida. E perguntar o que é que Deus quer de nós naquele momento. Oi, Solange. O que Deus quer que a gente faça com aquilo que está sendo confiado para nós? Às vezes nossas pernas vão fraquejar, às vezes a gente vai sentir que não vai dar conta. Mas é por isso que Deus coloca no nosso caminho anjos chamados amigos, amigas, familiares, para que nós, oi Indra, um beijo, para que a gente possa se restabelecer. E às vezes as lágrimas que descem pela nossa face são para lembrar para nós justamente sobre a importância da sensibilidade, de que nós sentimos, de que nós estamos aqui para aprender, para tentar compreender uns aos outros. Esse movimento é muito necessário, né? Então, só para encerrar essa parte, se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Então, acho que é bem curto e grosso, né?
Ele diz pra gente seguir. Se o irmão não quer aquele momento, a gente tem que seguir, a gente tem que caminhar. A gente dá licença pra eu pegar água. Querem? É muito importante se hidratar, né? Então, oi, Ale, querida. Beijo. Então, a gente tem os nossos processos de escolha na vida. E muitas vezes a gente questiona as escolhas do outro, né? É difícil para nós. E aí eu trouxe hoje uma parte do Evangelho que me deixa muito sensível, e eu acho que deixa vocês também, que é uma parte lindíssima. Porque quando a gente recorda a história de Paulo, a gente vai lembrar, né, do momento de cegueira que ele teve frente à luz, que parecia que era tudo escuridão, mas que justamente era a luz que ele necessitava para que ele se transformasse adiante, para que ele se colocasse a serviço, para que ele se colocasse diante do Mestre Jesus a trabalho. E muitas vezes, nas nossas existências, vem essa escuridão que parece que vai nos cegar mesmo, né? Parece que é o fim de tudo. Mas a gente tem que encarar como um clarão que nos cega, para que ali adiante a gente possa enxergar muito melhor para o nosso crescimento espiritual e para tudo mais. Quando eu falo isso, gente, eu sou a primeira que está escutando, tá? Os ouvidos estão mais próximos aqui. Então, a gente tem que ir aprendendo isso, né? É um alimento diário. E a gente vai escutando, a gente vai... Até que isso vai servindo de alimento verdadeiro. E a gente vai, então, deixando a nossa alma mais tranquila, a nossa alma mais refeita. E cada dia a cara menos amassada, não é mesmo? Porque a gente vai deixando com que o sorriso volte à tona mesmo depois da maior dificuldade, né? E é por isso que as pessoas têm esse poder de se refazer. O Júlio Carvalho fala muito disso, até pelo contato que ele tem com muitas pessoas que viram familiares desencarnar, né? Com mãezinhas que viram seus filhos partir. E ele sempre fala da importância do trabalho no bem para que nós possamos nos refazer. E é por isso que a máxima é fora da caridade não há salvação. Porque quando a gente dá as mãos uns para os outros, a gente descobre que a nossa dor é dor, ela dói muito, mas existem outras pessoas que às vezes estão passando um volume de dor que parece ainda mais insuportável e que necessitam de nós. Existem mães cujos filhos partiram e existem filhos cujas mães partiram, que podem se apaziguar através do trabalho do bem, através do amor. Porque uma certeza que nós temos é a certeza do reencontro, né? Seja encarnados ou desencarnados. Então, eu vou trazer aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Helena! Um beijo da tia Dani, meu amor. A tia tá com saudade. Logo a tia vai ver você, viu? Então, eu peguei do Evangelho segundo o Espiritismo, Fora da Caridade não há salvação, capítulo 15, item 6, Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens, e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom da profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse a caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce,
benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, estas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios. E ele fala aqui que São Paulo, de tal forma, compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível, até transportar as montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, é excelente a caridade. Então, aí ele coloca sem equívoco a caridade acima mesmo da fé. Porque a caridade está ao alcance de todo mundo. Do ignorante, do sábio, do rico, do pobre. E porque é independente de toda a crença particular. E fez mais, definiu a verdadeira caridade. Ele mostra não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades no coração. Na bondade, na benevolência para com o próximo. O que é caridade, gente? Como que deve ser a expressão da caridade? A paciência que nós devemos ter nos momentos de aflição. Oi, Zumira querida. Não é a gente não chorar frente às dificuldades, mas é a gente tentar compreender. É tentar entender o momento. É tentar ver à frente. E quando a gente fala que a fé transporta montanhas, é justamente para que a gente possa ver atrás das montanhas. O que existe atrás das montanhas? Às vezes a montanha do nosso egoísmo não deixa a gente ver que ali atrás existe o bálsamo da esperança, de um novo momento, de novas perspectivas. Às vezes a montanha da nossa arrogância não deixa a gente perceber o quanto a gente deve buscar ser feliz apesar da dificuldade financeira, apesar de todos os problemas. É a gente enxergar a beleza até mesmo nas dificuldades. E a gente fica com os olhos tão fixados na montanha que a gente se esquece da fé. A gente se esquece de ter esperança. E muitas vezes a gente se esquece da principal caridade, que é a primeira, que é conosco. Por isso, conhece-te a ti mesmo. Por isso a importância de nós olharmos nos olhos de quem somos e vermos verdadeiramente o que nós devemos fazer para o nosso crescimento espiritual. Não é mesmo? Os encontros e os reencontros, os desencontros que nós temos na vida, eles vêm nos dizer de qual parte do crescimento que nós devemos trabalhar. E às vezes não é fácil. Mas o amor e a caridade desinteressada faz com que a gente deixe ir. Tem uma música nossa que chama isso, né? Chama assim, deixa ir. Então, se os sabores que ficaram amargos, né? A gente tem que entender que muitas vezes é preciso açucarar de uma outra forma. É preciso a gente entender que o sabor da justiça de Deus está em tudo. Então, se tem vontade de chorar, deixa chorar. Se tem vontade de que o luto seja vivido em todas as circunstâncias, que ele seja. Porque a parte de nós
que precisa naquele momento desaguar no mar. E a gente teima em ficar rio. A gente teima quando a gente pode alcançar um mar, um oceano grandioso. A gente teima em permanecer no rio, porque a gente se acostuma com as quedas, se acostuma com as curvas. Mas às vezes a gente precisa sim encontrar o oceano e observar a grandiosidade que nós podemos ter através dos olhos de Deus, através de Jesus. E eu trouxe para ilustrar mais um pouquinho, mais uma vez, o livro O Problema do Ser e o Destino da Dor. Vocês estão cansados já, gente? Hein? O livro do Problema do Ser e o Destino da Dor eu recomendo para todo mundo, do Leon Denis, querido Leon Denis. Semana passada a gente falava, né, um pouco sobre ele. E hoje eu estava abrindo mais um pouco, porque eu tenho muitas anotações aqui nele, porque eu gosto muito desse livro. Realmente, Zé. Oi, Gabi! Os desafios são superados com a caridade em nós. Sim, são superados com a caridade em nós. A gente fazendo bem, é por isso que tantos ícones aí que passaram pela humanidade, eles conseguiram superar através do exercício no bem. Porque quando a gente se ocupa, a gente não se preocupa tanto, não é? Não é assim? Então eu vou ler um pedaço, tá bom, gente? Que eu acho muito bonito. Eleva teu olhar, ó pensador, ó poeta. Lança o teu braço de apelo, de aspiração e prece. Diante do mar de reflexos variáveis, à vista de brancos cimos longínquos ou do infinito estrelado, não passaste nunca as horas de êxtase e embriaguez, em que a alma se sente imersa num sonho divino em que a inspiração chega poderosa como um relâmpago rápido, mensageiro do céu à terra? Escuta bem. Nunca ouvistes no fundo do teu ser vibrarem as harmonias estranhas e confusas, os rumores do mundo invisível, vozes da sombra que te acalentam o pensamento e o preparam para as intuições supremas? Em todo poeta, artista ou escritor, há germes de mediunidade inconsciente incalculáveis e que desejam desabrochar. Por eles, o obreiro do pensamento entra em relação com o manancial inexorável e recebe sua parte de revelação. Quantas vezes todos nós não temos vontade de pegar um pedaço de papel? Oi, Dulce! Oi, Estela! E a gente tem vontade de falar daquilo que a gente sente, né? Daquilo que a gente deve saber percorrer através do viés do pensamento. E às vezes aquelas palavras que correm pelas nossas mãos vão chegar até o coração de uma pessoa que está necessitando naquele momento. Então por que não escrever? Por que não falar do amor que está ali borbulhando dentro de nós? Não é mesmo? Que nós nos deixemos levar pelas ondas do infinito. Quando os nossos olhos estiverem sedentos de luz, dá licença, a gente possa sempre mergulhar nas estrelas do céu e lembrar da grandiosidade de Deus, que não para de criar em nenhum momento. Essa encarnação é apenas uma. É apenas um movimento de tantos outros que nós já fizemos e que ainda faremos. Então vamos nos recordar. Eu estou tentando recordar disso todos os dias. Do quanto que a caridade, ela é esse movimento que faz com que o nosso coração bata mais forte. Porque quando a gente vê um sorriso no olhar de uma pessoa que estava tão triste, faz o nosso coração vibrar. Quando o estômago vazio se enche, faz o nosso coração vibrar.
E quando a gente crê que a humanidade, mesmo diante de tantas dificuldades, pode ser melhor, isso faz o nosso coração vibrar. Mas para a humanidade ser melhor, é passinho por passinho. É um gesto meu, é um gesto seu, é um gesto nosso. É uma frase que eu coloco numa rede social que às vezes vai acalentar o coração de uma pessoa e vai libertar até de um possível suicídio, porque ela leu aquela frase. É a gente olhar realmente adiante e perseverar no bem. É a gente ver no sorriso de uma criança que aquele sorriso é flor de esperança. No sol que nos abriga, nos aquece, que mesmo quando a nossa alma está inquieta, a gente consegue perceber que ali Deus está sorrindo para nós. E mesmo diante de uma pandemia em que a gente vive às vezes tanta agonia, é necessário que a gente perceba o esforço de tantos, para que tudo isso passe, para que a gente volte a se encontrar e se abrace. Que a poesia faça parte dos nossos dias através de um gesto, de uma ação benigna. Que a dança se faça através dos passos que a gente lança em direção daqueles que sofrem. Que a gente possa ser um palhaço, fazer sorrir pessoas que já perderam essa vontade de viver pelos embaraços da vida. E juntos a gente vai vencer, juntos a gente vai conseguir ultrapassar todas as fronteiras. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui comigo nesses momentos, para lembrar que a gente não está sozinho, para lembrar que ninguém é sozinho, para lembrar que cada um de nós é uma estrelinha que deve brilhar, que deve saber aconchegar, que jamais deve perder a sua identidade e que deve ter certeza, sim, de que amar sempre vale a pena. Já dizia, né, aquele poeta querido, tudo vale a pena se a nossa alma não é pequena. E a nossa alma não é pequena. A nossa alma se agiganta a cada gesto que a gente lança em direção daqueles que necessitam. E às vezes o maior necessitado no momento somos nós. E é preciso que nós tenhamos humildade de entender que o nosso olhar deve se voltar para nós também. Se você está se sentindo agoniado, sempre agoniado, procura ajuda. Procura ajuda. E assim a gente vai se ajudando, vai se fortalecendo. Às vezes o ser grande, às vezes não sempre assim, é saber ser pequeno. Para caber nos espaços que nós temos que caber, não é mesmo? Que a gente possa sempre crer que amanhã será um novo dia, que amanhã nós estaremos mais fortalecidos, que amanhã nós seremos seres que a gente vai ter vencido realmente essa etapa. Então, o movimento que nós devemos fazer, eu não estou falando que é fácil, viu, gente? Porque eu também conto com a ajuda de muitos. O movimento que a gente deve fazer é sempre ao encontro de quem nós estamos e de quem nós devemos ser. E saber lidar com as nossas sombras. Cada um de nós tem as suas sombras, as suas dificuldades. E às vezes o momento de maior dor é o que revela aonde a gente tem que trabalhar. Aonde a gente tem que usar o esmeril para fazer com que o diamante venha à tona. Não é mesmo? Vamos então, nesse instante, que todo mundo buscou água,
Eu lembrei de uma musiquinha que eu cantava na evangelização infantil. Tô sem o violão hoje. Eu tô arrumando um violão pra gente poder tá tocando. Hoje a Amanda talvez estaria com a gente, hoje ela não pôde estar. A Jana talvez vai estar semana que vem, a Aline. Sempre com os devidos cuidados, né? Mas ela fala assim, ó. Quando você estiver triste assim, coração apertadinho, que chora baixinho, cante uma canção que fale de Jesus, pois faz bem ao coração. Quando assim estiver, nunca olhe para o chão, sempre olhe para o céu, porque Ele te dará as mãos, te ensinará o caminho que deve seguir, sem vacilar e sem medo de errar. Pois com alegria em seu coração terás mais forças de lutar, vencer a provação. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que todas as águas sejam abençoadas, que todos os nossos caminhos sejam fortalecidos, que nós entendamos sempre a importância de nós estarmos juntos, mesmo que separados, de nós termos paciência com um momento do outro, não é? E assim a gente vai vencendo. Queria lembrar a todos vocês que a gente agora está colocando as lives no YouTube também. Eu tô colocando lá no meu canal, Dani Trúculo. E eu tô compartilhando. Depois eu compartilho com vocês de novo. Quem quiser me adicionar no WhatsApp, não me tem no WhatsApp, depois me deixa uma mensagem no inbox aqui no Messenger do Face, que eu passo o WhatsApp para vocês. Apesar que acho que a maioria tem, né? Que tá sempre em todos os cartazes do Pensamento e Vida. Mas vocês podem estar pedindo, tá? E aí eu mando para vocês o link da live. De quarta-feira tá fazendo eu, às vezes vai fazer outros companheiros comigo. E aos sábados tá fazendo o Jeff e a Ju, às vezes o Luiz acho que vai fazer com eles também. E assim a gente vai seguindo, tá bom? Um beijo muito carinhoso no coração de vocês. Que a gente possa sempre se recordar da grandiosidade de Deus e que ela se estabelece muitas vezes através de um gesto amigo. E eu agradeço muito a cada um de vocês pela paciência de me ouvirem, por estarem comigo aí nesse momento, tá bom? Um beijo carinhoso. Até sábado, não vou ser eu, vai ser a Ju, o Jeff, acho que talvez o Luiz. Mas assistam, que é muito legal, com música e tudo mais, tá bom? E na próxima quarta-feira eu volto, se Deus quiser. Um beijo, amo muito vocês.